E aí, exatalizadores, beleza? Professor Arthur aqui na área, trazendo uma questãozinha de física marota, show de bola pra gente resolver juntos. Essa questão aqui é do processo seletivo contínuo da UFAM, do PSC de 2019, tá? Questãozinha aqui sobre calorimetria e ela diz o seguinte: no experimento realizado no laboratório de física, dois objetos A e B de alumínio e cilíndricos, inicialmente à mesma temperatura, foram colocados numa estufa de forma a receberem a mesma quantidade de calor. Após alguns minutos, os objetos foram retirados do forno e suas temperaturas foram medidas. Observou-se que a variação de temperatura no objeto A é a metade da variação da temperatura do objeto B. A partir dessas informações, nós podemos afirmar o que sobre esses dois objetos? E aqui tem algumas que a gente vai começar a avaliar, tá? Então, inicialmente, tá? Quando a gente dá uma lida aqui nas opções, você vê que ele está falando sobre calor específico, coeficiente de dilatação e sobre capacidade térmica. Então vamos fazer nossos apontamentos, tá? Ok? O primeiro apontamento que a gente vai fazer é que, como se trata do mesmo material, você está falando de alumínio, é óbvio que o coeficiente de dilatação dos objetos é igual e não tem como ser diferente, né? Então a gente já escreve isso aqui. Coeficiente de dilatação térmica deles tem que ser o mesmo, cara. Não tem como ser diferente. É o mesmo material, tá? E isso também vai acontecer com o calor específico, né? Então a gente já coloca aqui nosso segundo apontamento. O calor específico de A vai ser igual ao de B. Por quê? Porque quando a gente fala de coeficiente de dilatação térmica e fala de calor específico, você fala da substância. E a substância aqui é a mesma, alumínio. Tá bom? Então, vamos começar nossas análises aqui. Letra A. O calor específico de A é o dobro do calor específico de B. Opa, já era, isso aqui tá fora, meu irmão, tá errado. Os dois objetos possuem coeficiente de dilatação térmica diferentes. Totalmente errado, né? Isso é o mesmo, porque é a mesma substância. O calor específico de B é o dobro do calor específico de A. Opa, ixi, já era, meu irmão, tá fora. Então o que é que sobrou para nós? Sobraram aí as letras D e E, que fala sobre capacidade térmica. Então, nosso terceiro apontamento aqui, para a gente resolver essa questão, vai ser sobre isso. Como que nós determinamos a capacidade térmica de um corpo, né? Você lembra que a capacidade térmica, ela pode ser dada por quê? Pelo produto da massa e do calor específico, certo? Ou então, a capacidade térmica pode ser calculada pela quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Como a gente não sabe qual é a massa desses objetos A e B, formato cilíndrico, então não tem como a gente utilizar essa segunda expressão aqui, não. Essa daqui a gente não vai usar. A que a gente vai usar é a segunda expressão do calor específico. Quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Tá? Então vamos escrever isso aqui embaixo. O calor específico do corpo A, do objeto A, vai ser o quê? A quantidade de calor que ele recebeu e a sua variação de temperatura. Uma variação de temperatura em ar. E isso vai acontecer com o corpo B também. A sua capacidade térmica vai ser o calor que ele recebeu e a variação de temperatura desse corpo. Mas foi dito para nós o seguinte, ó, a variação de temperatura do objeto A é metade da variação de temperatura do objeto B. Ou seja, a variação de temperatura do objeto B é 2 vezes a variação de temperatura do objeto A. Então a gente vai substituir isso aqui, ó. Vamos substituir aqui no calor a capacidade térmica de B. Então a gente vai ter CB, vai ser Q sobre 2 ΔTA. Aí você repara que esse ΔTA é o calor capacidade térmica do objeto A. Então já fechamos aqui, ó, fazendo a substituição, né? Essas questões literais são show de bola. Me amarro nessas questões aqui. Então você vai ter o quê? Capacidade térmica de B é a capacidade térmica de A dividido por 2. Para a gente fechar aqui com chave de ouro,
significa que a capacidade térmica de B é a metade da capacidade térmica de A. E nós fechamos com a letra E como nossa opção, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aí, questãozinha bacana de calorimetria, PSC 2019. Estamos juntos, até a próxima e valeu!